Olá pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão dando like aí nos vídeos, estão subscrevendo aí no canal e queria dizer que o principal propósito desses vídeos é nada mais nada menos do que auxiliar os alunos os quais estão fazendo as matérias de sistema de controle e sistemas dinâmicos. E eu queria dizer também que esses vídeos é um material de apoio, é uma coisa que é para dar uma visão mais geral, assim. É tipo, você vai na aula, vê as aulas e chega em casa e assiste os vídeos para ter uma visão assim, duas visões diferentes para você chegar em algumas conclusões interessantes. Então, tá beleza. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre as definições aí e o que é estabilidade de sistema. No geral, assim, bem básico assim, para poder introduzir o assunto. Então, eu vou me apegar à definição do livro da Norman Nise, que diz que um sistema é dito estável quando mesmo, na presença de uma entrada, a sua resposta natural diverge, ou seja, ela diverge para o infinito, ela não se estabiliza em um valor final constante. Vou dar um exemplo. Se você tem um sistema e aplica nele uma entrada degrau, por exemplo, uma entrada degrau, e a resposta natural do sistema, essa resposta aqui é a resposta natural. O que é a resposta natural do sistema? Eu procuro entender da seguinte maneira: todo sistema, mesmo na ausência de uma entrada, ele possui uma resposta natural. Então, o que acontece? Se você aplica uma entrada constante, por exemplo, no seu sistema, e a saída dele diverge para o infinito, na minha concepção, não tem como a sua entrada estar divergindo, porque você definiu sua entrada, ela é uma constante. Então, o que está divergindo? É a resposta natural do sistema que está divergindo. E é o que ela tenta dizer nessa definição dela. Ou seja, a resposta natural do sistema diverge na presença de uma entrada. Nesse caso, ele é dito instável. Não sei se no começo eu disse estável, mas nesse caso é instável. Primeiro caso, digamos que seja o primeiro caso, instável. No segundo caso, se a resposta natural do seu sistema converge para um valor constante, esse sistema é dito estável. Se a resposta natural do sistema converge, não é a resposta global do sistema, é a resposta natural. Então, nesse segundo caso, o meu sistema é dito estável. E tem o terceiro caso, no qual você aplica uma entrada e o valor final do meu sistema vai ser constante, mas diferente do valor desejado da entrada. Então, nesse caso, o meu sistema é dito constante. Esse sistema é dito constante, porque ele não diverge e nem converge para o valor que a gente quer. Ele converge para um valor diferente do valor da entrada. Então, basicamente, esses são os três tipos de sistema que a gente pode ter. Mas, na maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando com esses dois com esses dois tipos de sistemas.
estável e instável. Beleza, continuando, eu vou falar um pouco agora dessa parte aqui. Você tem uma equação diferencial que descreve o comportamento dinâmico do seu sistema. Depois que você aplica Laplace, você obtém a sua função de transferência. Você isola a saída sobre a entrada, você tem a sua função de transferência. Essa função de transferência é onde se encontra todas as características intrínsecas do seu sistema. E é essa função de transferência que vai ser útil para a gente, que a gente vai analisar, entendeu? Então, nesse caso, como que a gente vai saber se um sistema ele é estável ou instável? Basicamente, no geral, você vai olhar a localização dos polos no plano complexo. Nesse caso aqui, ó, a gente saiu do domínio do tempo e foi para o domínio do domínio complexo, entendeu? Então, a gente vai fazer a nossa análise vai ser no plano complexo. Tudo que está no denominador da nossa função de transferência a gente vai olhar separadamente do que está no numerador. Essa equação do denominador é uma equação característica nos quais as raízes nos dá os polos dos nossos sistemas. Nesse caso aqui, as raízes dessa equação nos dá os zeros dos sistemas. Nesse caso aqui, a gente tem uma constante. Mas vamos olhar para o denominador. Quais são as raízes dessa equação? As nossas raízes vai ser os polos, né? A localização dos polos. -1 e polo 1, polo 2 e -2. Nesse caso aqui, a gente vem e traça os polos aqui, -1 e -2. -2. Nesse caso, a gente não possui zeros. Então, a gente não tem zero. Então, temos dois polos. Como a gente sabe se esse sistema é estável ou instável? Basicamente, você vai olhar se existir polos no right half plane, que é essa parte aqui, o seu sistema é instável. Se existe polos, nesse caso, se tiver um polo aqui, no mínimo um polo, seu sistema já é classificado como instável. No caso de todos os polos estiver no right, esse daqui é o right half plane. Esse daqui é o left half plane. No caso do seu sistema ter todos os polos no lado esquerdo, semiplano esquerdo, seu sistema e nenhum polo no semiplano direito, seu sistema é considerável estável. Então, toda a análise de estabilidade que é feita por vários métodos, essa regra é uma regra geral. No mínimo um polo no plano direito, instável. Todos os polos no plano esquerdo, estável. Vou fazer um outro exemplo aqui de uma função de transferência que tenha polos. Digamos essa função de transferência aqui, ó. S mais 3, S menos
2 S menos 1 S mais 2. Nesse caso aqui, igual a gente chegou à conclusão aqui, todas as raízes do meu numerador são os zeros. Todas as raízes do meu denominador são meus polos. Então, vamos traçar os polos e os zeros dessa função de transferência. Nesse caso aqui, nossas raízes aqui vai ser menos 3. Eu vou ter um polo aqui, digamos, em menos 3. E eu vou ter um polo em 2. Eu vou ter um zero em mais 1. E eu vou ter um zero em menos 2. Perdão, vou ter um polo em mais 1 e outro polo em menos 2. Nesse caso aqui, eu tenho algum polo no semiplano direito? Eu tenho esse polo aqui. Então, esse sistema, de cara, podemos dizer que ele é instável. Então, é basicamente isso. No caso da nossa função de transferência, a gente teve dois zeros. Um zero no 2 e um zero no menos 3. Posteriormente, a gente verá que quando você altera o ganho do sistema, a tendência é de todos os polos aproximar de um zero. Nesse caso aqui, a gente sabe também que os somatórios de polos e zeros têm que ser iguais. Nesse caso aqui, nenhum polo vai para o infinito quando a gente altera o ganho. Nesse caso aqui, podemos garantir que esses dois polos eles vão para o infinito. Se a gente fizer o root locus aí, a gente vai descobrir o lugar das raízes que esses polos vão sumir para o infinito. Então, outra coisa também que eu queria dizer é que a gente pode considerar que todos os polos que estão no lado direito, no right half plane, no semiplano direito, eles dão energia para o meu sistema. Eles estão aumentando a energia do meu sistema. E os polos do lado esquerdo estão tirando energia do meu sistema. Então, o que acontece? Se eu tenho polos aqui, eu vou estar aumentando a energia do meu sistema, o que vai fazer o meu sistema ficar instável. Então, isso daí é a ideia básica, bem básica mesmo, de análise de estabilidade. Eu acho interessante ter uma visão básica, no mínimo, porque quando você está fazendo sistemas dinâmicos, você está lidando com isso, mas você está lidando sem saber o que é qual a importância de cada coisa. Então, eu acho interessante, pelo menos, ver um videozinho, entender assim superficialmente, ou sei lá, se for muito detalhista, conseguir entender bastante alguma coisa a mais, entendeu? E quando assistir às aulas, assimilar mais conhecimento, aprender mais. Então, é isso daí. Muito obrigado.